Olá meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Meus queridos, o nosso vídeo está saindo hoje daqui, desse ambiente maravilhoso que transpira paz, não é verdade? Eu sempre gosto de dar uma passada por aqui, refletir sobre a vida. E dessa feita eu quero aproveitar que eu estou aqui num ambiente desse, num cenário maravilhoso desse, né? Eu quero aproveitar e deixar uma mensagem ao seu coração. Eu tenho certeza que milhares de pessoas vão clicar nesse vídeo e estão precisando de ouvir o que eu vou falar agora. O que fazer quando Deus nos ignora, entre aspas. Missionário, Deus nos ignora? Não, ele não ignora ninguém, mas muitas das vezes ele decide ficar em silêncio, calado, enquanto a gente passa dias, semanas, meses e até anos falando com ele, né? Até porque Deus, meus irmãos, não quer ter filhinho de papai, pessoas mimadas, pessoas que já pede esperando receber na hora. Não, muitas das vezes Deus nos guia por um caminho difícil, por um caminho trabalhoso, por um caminho de deserto, porque o objetivo dele é nos levar para um amadurecimento espiritual. E o crente não amadurece só na bonança, né? Você pede uma coisa de madrugada, quando amanhece o dia, na hora do café, a bênção já chega. Às vezes isso acontece, né? Às vezes isso acontece. Você pede uma coisa hoje, amanhã já chega. Mas Deus não gosta de trabalhar assim. Porque se Deus for trabalhar dessa forma, a gente fica mal acostumado. A gente cresce fraco espiritualmente. Então Deus, muitas das vezes, nos leva por um caminho mais longo, mais difícil, mais trabalhoso, porque o objetivo é nos levar para um crescimento espiritual. Eu mesmo, se não tivesse passado por alguns caminhos, meus irmãos, hoje eu seria um zero à esquerda, viu? Pense num ser humano que tinha muitos motivos para ser um zero à esquerda. Era eu. Mas Deus foi trabalhando. E quando eu olho lá para 2012, quando eu aceitei a Jesus, 2013, quando eu comecei a crescer na fé, 2014, meus irmãos, o processo foi um processo meio amargo, viu? Um processo meio amargo, um processo de dificuldade, de deserto, sabe? De coisas que eu não entendia por que estava acontecendo, sabe? Mas tinha um objetivo de Deus em permitir tudo isso. Com certeza eu não estaria agora aqui na beira desse rio gravando esse vídeo para vocês, com a vida abençoada, com a vida plena, se Deus não tivesse me levado por alguns caminhos. Meus irmãos, mas a questão é, o que fazer quando parecer que Deus está nos ignorando? Você ora, você clama, você busca a presença de Deus, você jejuma, e parece que quanto mais você ora, mais Deus fica em silêncio. O que fazer quando esse cenário se repete na sua vida? Por que eu estou levantando aqui essa questão? Meus irmãos, porque é da própria natureza humana não gostar quando é ignorado. Ninguém gosta de ser ignorado. Olha, quando eu estava vindo para aqui, na minha moto, eu falei com um cidadão e, por mais incrível que pareça, ele ignorou. Exatamente, é por isso que eu estou fazendo aqui essa meditação com vocês. Eu falei, tenho certeza que ele ouviu, mas simplesmente ele ignorou, não respondeu, né? Eu não sei se é porque eu tenho uma cara muito ruim, mas ele não me respondeu. E nesse momento eu fiquei refletindo, né? Rapaz, o ser humano não gosta mesmo de ser ignorado. Quando você manda uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp e aparece lá o azulzinho, né? Que a pessoa visualizou, mas não respondeu. O que você faz? No momento não bate assim um sentimentozinho ruim no coração? É claro que bate, né, irmãos? Porque a gente não gosta de ser ignorado. E no mundo espiritual, meus irmãos, acontece exatamente isso aqui. Você fala com Deus, você sabe que ele visualizou a sua mensagem, né? Você sabe que ele lhe ouviu, porque ele está ouvindo sempre. A própria palavra diz que nós devemos clamar, devemos buscar, porque ele vai ouvir a nossa oração. E muitas das vezes acontece exatamente a mesma coisa. Você sabe que Deus te visualizou, te ouviu, mas ele não te respondeu. E o que fazer nesse momento? Continue perseverando. Meus irmãos, eu estou vivendo as bênçãos de Deus que eu pedi há 4 anos atrás, no meio do silêncio. Vocês que conhecem aqui a minha vida, vocês que são inscritos nesse canal, sabem que eu comecei lá de baixo. Tá vendo esse vídeo aí na sua tela, olha? Aqui no canto? Tá vendo esse ser humano aí, franzininho, maguinho, roupinha simples, aí gravando do lado dessa mesinha de madeira? Pois é, meus irmãos, nesse tempo aí foi o tempo da pindaíba. Nesse tempo aí eu clamava e eu pedia, Senhor, muda a minha sorte. Eu não quero viver tomando dinheiro emprestado para pagar a conta. Eu não quero viver desse jeito, sabe? Muitas das vezes até dependendo de uma cesta básica, de uma ajuda, de uma contribuição. Às vezes a gente ia fazer um culto no interior e às vezes a pessoa via a situação da gente e nos ajudava, né? Colocava R$20 para colocar gasolina na moto, para a gente voltar para casa. Aconteceu da gente ir fazer culto no interior
Meus irmãos, e para voltar a gente precisava de ajuda. Botar um litinho de gasolina na moto, porque não dava, a situação era difícil. Mas nesse tempo aí, mesmo sendo ignorado por Deus, que Deus não ignora, claro, mas mesmo nesse tempo aí, a gente eu continuei pedindo: Senhor, eu creio que tu tá me ouvindo e a minha sorte poderá mudar. Meus irmãos, e hoje eu dou graças a Deus por ter orado, por ter clamado naquele tempo, mesmo no meio do silêncio de Deus. Porque às vezes Deus nos deixa no silêncio, como eu já falei para vocês. Meus irmãos, eu glorifico a Deus. E eu quero falar a mesma coisa para você. Olha, mesmo parecendo que você está sendo ignorado, continue orando, continue clamando, porque é por certo que Ele vai te ouvir e a tua sorte vai mudar. O que é que a palavra de Deus diz? Que aquele que pede, o que é que acontece? Recebe. Aquele que procura vai achar. O próprio Deus diz: invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisa que você não sabe ainda, coisa que você não viu. Eu nunca que imaginava, irmãos, que Deus ia responder as minhas orações, sabe, de forma precisa. Eu sabia que Deus uma hora ia me ouvir, mas eu não sabia que Ele ia ser tão misericordioso, tão bondoso e me conceder tudo aquilo que eu pedi. Missionário, tudo que você pediu a Deus, Deus te deu? Deu. Deus me deu um casamento, Deus me deu uma fonte de renda. Uma não, várias fontes de renda para a glória de Deus. Hoje pessoas são abençoadas através do meu trabalho. Exatamente, esse canal aqui do YouTube beneficia algumas pessoas. Tem gente que trabalha repostando vídeo, cortando vídeo, né? O meu irmão Clerton, por exemplo, é abençoado com esse trabalho. Minha irmã, missionária Keila, é abençoada com esse trabalho, né? Nós criamos agora uma loja que ela está cuidando dessa loja. Tem outra pessoa também, uma dona de casa, que é beneficiada com esse trabalho. Então o que eu tenho para dizer para vocês é, por mais que pareça que você está falando sozinho, Ele está te ouvindo. Assim como eu falei ali com um cidadão e ele não me respondeu, e eu tenho certeza que ele me ouviu, assim como bateu esse sentimentozinho de tristeza, de ser ignorado, sabe? Talvez você esteja vivendo esse mesmo sentimento, mas continue pedindo, porque uma hora a porta vai se abrir. Amém? Meus irmãos, e para vocês que desejam descobrir como se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, nós temos um material que é uma bênção. Você pode agora estar adquirindo um manual simplificado de interpretação bíblica, clicando no comentário desse vídeo. Você vai falar com meu irmão Clerton, e ele vai te apresentar esse material por um valor simbólico, tá bom? Entre em contato, eu acredito que vai ser bênção para você. Deus te abençoe e não pare de clamar.